Algum tempo atrás, eu estava ouvindo alguém discorrer sobre o fato que tem aumentado a mortalidade entre jovens de 15 a 39 anos, e atribuindo isso ao descumprimento bíblico de honrar os pais. Mas o que seria a honra? E como não desonrar os pais, ainda que eles estejam errados? E quanto à obediência? Até onde ela deve ir? Vamos falar sobre isso hoje? Então vem comigo. Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar. E se crescimento espiritual usando a Bíblia como resposta te interessa, você já pode se inscrever no canal, bem como curtir, compartilhar e comentar se assim desejar. Hoje nós vamos falar sobre duas passagens bíblicas que se referem aos pais. Uma se refere à honra e a outra se refere à obediência. A primeira está escrita no livro de Êxodo 20:12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Observe que é o único mandamento que tem uma promessa atrelada, para que se prolongue os seus dias na terra, ou seja, para que tenha longevidade. Pesquisas apontam que tem havido mais morte entre jovens, inclusive com doenças que antes só se viam em adulto, tipo ataque cardíaco e AVC. Mas será que isso tem relação com o mandamento bíblico? Acredito que a morte de alguém é algo que envolve diversos fatores e ninguém pode afirmar 100% acerca do motivo, porque os porquês é algo que pertence apenas a Deus. Mas fato é que nós somos regidos por leis espirituais da mesma forma que somos regidos por leis físicas. Então devemos olhar com atenção o mandamento bíblico e fazer o máximo esforço para obedecer, sabendo que o descumprimento disso pode ter uma repercussão na nossa vida. Isso é como se alguém chegasse para você e dissesse: não vai por aquela rua que tem havido muitos assaltos e mortes. Você iria? Mas o que seria a honra? Segundo o dicionário, honrar quer dizer valorizar, enobrecer, elevar, e desonrar seria rebaixar, macular, manchar, humilhar, desprezar. Então, levando em consideração que é uma lei espiritual, eu direi que é uma atitude que deve ser feita tanto na presença quanto na ausência. É verdade que por muitos anos vemos um abuso de autoridade por parte dos pais. Muitos deles por acharem que essa é uma atitude correta ou por terem sido a forma que foram ensinados e que, segundo eles, dava certo na vida deles. Mas hoje em dia nós vemos exatamente o extremo oposto. Pulamos de um ponto para outro. Vemos filhos tratando seus pais de forma que não tratariam qualquer outra pessoa, com menosprezos, zombarias, com desrespeitos e tratando os pais como se fossem pessoas inferiores. Os pais não são de forma alguma donos da verdade, mas é preciso tratá-los com respeito, porque Deus determinou dessa forma e porque tanto as nossas palavras como nossas atitudes têm um poder no mundo espiritual. Mas você pode estar se perguntando: e quando é impossível fazer isso? Antes de mais nada, eu quero dizer para você que existe em Cristo uma provisão emocional para curar nossa alma, para curar as feridas e as dores que levamos e que nem sempre as pessoas se dão conta. Eu também, como muita gente que está me assistindo, tive pais disfuncionais e vi o Senhor curar ao longo dos anos as minhas feridas emocionais. Mas como é possível isso? A primeira coisa a fazer é confessar a Deus que não amamos os nossos pais e pedir a Ele a capacidade de amar e perdoar. Às vezes não é nem que nós não os amamos. Às vezes o que acontece é só que eles nos irritam, mas ainda assim é necessário abrir o coração para Deus e pedir a Ele para tratar essa emoção dentro de nós. Uma coisa que a gente tem que ter em mente na nossa vida espiritual é a importância da confissão e do arrependimento. Confessar é ser transparente com Deus. E arrependimento nem sempre envolve um sentimento, mas acima de tudo envolve o reconhecimento de algo que entristece o coração de Deus, entristece o Espírito Santo que habita em nós. Muitas vezes nós temos que abrir o coração e falar para Ele: Senhor, eu não estou arrependido, mas se isso entristece o Senhor,
Então, gere em mim um arrependimento que eu preciso, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A segunda coisa que nós devemos pedir a Deus é a capacidade de expor tudo aquilo que nos machuca. Isso parece ser uma coisa simples, mas não é, porque muitas vezes nós estaremos revisitando o lugar da dor. E não existe nada melhor do que fazer isso com a presença do Senhor. Isso é como detectar um espinho e pedir o auxílio de alguém para remover. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos dá a conscientização daquilo que precisamos mudar ou daquilo que precisamos abrir mão, de sentimentos que precisam ser deixados de lá. No momento que você faz isso, você vai perceber o Senhor passando um bálsamo na sua dor, para que haja cura, para que haja um prosseguimento da sua vida. A terceira coisa que é preciso fazer é aprender a desenvolver uma comunicação assertiva. Assertiva é aquela pessoa que expressa suas emoções com equilíbrio, sem agressividade, mas com clareza e honestidade. E essa eu considero a parte mais difícil, porque existem pessoas que simplesmente denotam em nós o dispositivo da raiva. Aí, então, é necessário ter controle das emoções. Mas isso acontece com conscientização e prática. Não é fácil, mas é possível. E aqui cabe também pedir a ajuda do Senhor no controle das nossas emoções. Uma vez seguido esses passos, você precisa entender uma grande verdade. Às vezes, nem sempre vai ser possível falar dos nossos sentimentos livremente com os nossos pais. Nem sempre as linhas de comunicação estarão abertas por N motivos. Se for possível, graças a Deus. Mas se não for possível, saiba que Deus trata com cada um individualmente. Não é que não importa a forma com que o outro te trate, mas o mais importante é o que você vai fazer com isso diante de Deus. Sabendo que é Ele que te capacita a suportar as dores, sabendo que é Ele que te cura das suas feridas emocionais e sabendo que é Ele que sabe dar a cada um segundo a consequência dos seus atos. Uma passagem muito clara disso é a passagem do pecado original, em que Adão come o fruto, Eva come o fruto, e na hora que Deus questiona, Adão falou que Eva era culpada, Eva falou que a serpente era culpada, e a serpente, como não tinha ninguém a culpar, não culpou ninguém. Mas fato é que Deus deu a cada um segundo a responsabilidade dos seus atos. Cada um sofreu suas consequências de acordo com aquilo que fez, mesmo tendo acusado um ou outro. Saiba que Deus sabe separar exatamente aquilo que é nossa culpa e aquilo que é nossa responsabilidade e aquilo que devemos ter como consequências nas nossas vidas. Ou seja, independente daquilo que seus pais fizeram, procure honrá-los. E mesmo que não seja possível honrar, não os desonre com palavras ou atitudes que os denigrem. Às vezes, enquanto a cura não acontece, é preciso manter a distância, mas esteja disponível para ser curado pelo Senhor. E o outro assunto que eu quero tratar diz respeito à obediência. A Bíblia diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas, pois isso é agradável diante do Senhor. Então, aqui eu gostaria de fazer uma distinção entre quem deve obedecer. Sim, os filhos devem obedecer, mas há de se levar em consideração a idade e a dependência financeira. O menor e o dependente financeiro em qualquer idade deve obediência. Há de se ter sempre em mente que os nossos pais são imperfeitos e que muitas vezes eles estão fazendo o melhor que eles podem ou que eles conseguem. E que muitas vezes existem atitudes em nós que não geram confiança em nossos pais, o que faz com que eles requeiram ainda de nós a obediência. Por exemplo, a dependência financeira. Atualmente, existe muita mentalidade de que os pais têm a obrigação de ajudar os filhos financeiramente. Não que eles não possam, mas no momento em que a gente alcança a maturidade, é preciso se libertar desse pensamento. É muito fácil achar que os pais devem aos filhos, mas que os filhos não devem aos pais.
Mas isso não faz parte dos conceitos bíblicos, onde Deus é um Deus de justiça, e servi-lo envolve tanto os direitos como obrigações. Mas até onde deve ir a obediência? Eu diria que a obediência, tanto aos pais, como ao marido, como às autoridades, deve ir até onde a palavra de Deus vai. E aí entra uma outra questão. Você só vai saber o que a palavra de Deus diz se você conhecer a palavra de Deus. Lembrando que a Bíblia ela deve ser sempre entendida como um todo e nunca como partes isoladas. Ou seja, tudo aquilo que é exigido, que é contrário à palavra de Deus, não deve ser obedecido, porque a obediência a Deus vem em primeiro lugar. E veja bem, eu estou falando daquele ato de acatar e cumprir, eu não estou falando de respeito. Obediência e respeito são duas coisas distintas. Ainda que a obediência não caiba na situação, o respeito nunca deve faltar. Eu sei que os relacionamentos com os pais, na maioria das vezes, é uma questão muito delicada, é uma questão muito sensível. Porque muito do que eles são ou foram se refletem em nós para que sejamos aquilo que somos. E os nossos pais, eles são pessoas de autoridade que Deus coloca para nos cuidar, para nos ensinar, para nos direcionar. E há de se ter em mente uma forma correta de tratá-los. Eu lembro de uma experiência que marcou muito a minha juventude e mudou a forma com que eu passei a tratar a minha mãe. Eu fazia parte de um grupo de jovens e nesse grupo havia umas meninas que elas eram irmãs, eram 3 irmãs. E num belo dia de retiro, nós saímos para o retiro e os pais dela viajaram para um outro lugar. O pai dela estava dirigindo e a mãe dela estava deitada no banco de trás. Então houve um acidente, o carro bateu, ela rolou, quebrou o pescoço e faleceu. E eu me recordo uma delas falando que ela saiu para o retiro, ela nem se despediu direito da mãe dela. Ela falou: tchau, mãe, tô indo. E é aquela coisa que a gente sabe, se a gente soubesse. Eu sei que isso teve um impacto tão grande em mim que eu passei a tratar a minha mãe diferente, com mais paciência, com mais tolerância. E você sabe que a vida é um espelho, né? Muitas vezes a forma que a gente trata as pessoas, elas nos tratam também. Eu não vou dizer que não houve ainda, depois disso, momentos de impaciência, mas eu tive sempre essa coisa em mente no meu tratamento com ela. Que às vezes as pessoas que nós amamos são tiradas de nós tão rápido que nem dá tempo da gente se despedir. Medite nisso com carinho. Tchau, fica com Deus, até a próxima.